Olá, deixa eu arrumar aqui. Mais um vídeo, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Eu fui convidado e eu só soube depois que estive lá, né? Para participar em grupo de estudo do lado espiritual, no desdobramento do sono consciente, né? Ultimamente eu tô falando muito esse nome, né? Não tô chamando de projeção astral. A participar desmanche de uma magia que estava interferindo na vida da pessoa que fez ela. A pessoa fez ela em outra vida, estava atrapalhando ela nessa. E eu fui convidado a participar. E um grupo de aprendizes, eu era um, no meio deles, desse grupo, que ia aprender. Os pretos velhos ensinar a gente a dar umas lições pra gente em relação a isso. Algumas coisas eu não trouxe pra matéria, ficou no meu inconsciente, eu não trouxe pro consciente. Então eu estava... Nós estávamos numa reunião, né? A reunião eles falaram, o encarnado, agora ele reencarnou, ele está dentro da doutrina espírita, né? Que alguns chamam de kardecismo também, que os espíritas não se fala assim, eu sou kardecista, só fala eu sou espírita e pronto. Aí, dentro dessa reunião, ele pegou e falou assim, ele é espírita e já conquistou muitos méritos trabalhando nessa reencarnação, já trabalhou em outras anteriores, só que essa magia ainda existe, está interferindo na reencarnação dele agora, e ele recebeu a graça da gente desativar essa magia. Aí ele falou, vou explicar um pouco o que foi essa magia. Ele fez um sacrifício humano, ele era fazendeiro, há muitas reencarnações atrás, e ele fez um sacrifício humano. E a gente vai no terreno, na parte física, onde foi enterrado esse sacrifício, foi feito todo o ritual lá. E a gente vai começar por ali e a gente vai aprender bastante coisa lá. E a gente vai desmanchar. O espírito que foi sacrificado, ele já se libertou. Aí ele falou assim, e no decorrer do processo vocês vão aprendendo mais coisas. Eu vou passar mais informação para vocês. E aí, do nada, sabe quando parece que a televisão dá aquela apagada e volta? A gente já tava numa fazenda. Só que eu vi que era vários chakras, vários sítios. Então eu já logo deduzi, comecei a perguntar pra mim mesmo. Falar, provavelmente já lotearam, né? Que isso daí foi várias reencarnações atrás. A fazenda virou várias, foi loteada em vários sítios. Então o sítio foi loteado em várias chakras, já passou de mão em mão. Aí... ele falou, é isso mesmo, que vocês estão pensando, que não é só um que está pensando isso. Já foi loteado e agora é chácara, ficou bem menor. Mas a gente estamos com a planta aqui do terreno de quando era fazenda. De quando existia uma rua principal na fazenda, que era a rua de entrada. Hoje essa rua não existe mais. Nós estamos posicionados, ele abriu lá o mapa. E o mapa a planta baixa, né, do local. Desculpa, a planta baixa, falou aqui, ó, nós estamos nesse ponto aqui, estamos bem no meio do sítio. Do sítio não, da fazenda, que era a antiga fazenda. Aí ele pegou aquela régua redonda, que eu esqueci o nome dela, cheio de números redondos, colocou, tinha um piquete de uma cerca, falou, esse piquete aqui corresponde ao centro, tá vendo? Ele já... não precisa a gente marcar o centro do terreno, já está aqui no centro. Ele colocou essa régua redonda de papel, ele pegou de papel, não era de plástico, e colocou assim no piquete, ó, assim, ó. E aí eu vi os números dela aqui. Aí ele com a seta, ele tinha um aparelho que tinha seta que ficava nessa, a seta ficava assim e outra em cima assim, que era igual o inclinômetro. Eu conheço o inclinômetro porque eu trabalhava com perfuração e a gente usava para fazer furo vertical, com grau. Então ele colocou essa régua chata, essa régua meia-lua embaixo, no piquete, e colocou essa outra que era igual ao inclinômetro, que tinha uma seta apontando para... As duas estavam apontando para frente, mas uma ficava assim
e a outra assim, a seta. Aí ele ia ajustando lá, e é isso aí que eu não trouxe para o físico. A posição, a longitude e a altitude. Esse negócio de medir a longitude e a altitude. Eu não trouxe aqui para o plano físico. Eu vou ter que estudar mais isso. Aí ele chegou e falou assim, ó, é nessa direção, nessa altura, essas são as dimensões. E a frequência, eu vou dar um nome para ela para vocês, mas o nome dela não é esse. A frequência é uma frequência negativa. Eu vou usar o número 12. O 12 tem o 12 positivo e o 12 negativo. Mas esse 12, e são vários 12 negativos. Então vocês registrem através da mediunidade de vocês o que vocês sentem. Para que fique registrado o número 12. Para quando eu quiser falar dessa frequência vibratória onde nós vai, que é essa dimensão, você só pensar em número 12, você já consegue modular a sua frequência para aquela dimensão. E você não vai cair nessa dimensão e vai ser visto. Vocês já vão ficar modulados para uma frequência para ir para essa dimensão e lá não ser visto por ninguém. E aí ele chamou uma menina lá que era mais experiente, que já não era aluna, ela estava lá porque ele ia usar ela. E aí ela conseguiu já só com aqueles números que ele deu lá de longitude, altitude, ela já achou a frequência e através dela a gente se conectamos com ela, com essa menina aí que ela já sabia fazer. E aí eu comecei a ter a minha percepção, comecei a sentir as energias, sentir. Aí falou assim, ó, alguns estão vendo, outros estão ouvindo de vocês, alguns estão sentindo, né? Então registrem isso no mental, registrem isso, que a gente quando vocês acordar vamos levar para o físico, para vocês registrarem no físico. E aí ele falou assim, agora salve como, é igual salvar no arquivo, como 12, número 12, tá? É um 12, são várias dimensões negativas, então essa aí vai ser um 12 específico, que quando eu falar dessa frequência, vocês vão saber que é esse 12. Aí eu comecei a mentalizar o 12 na minha frente, até aparecer na minha tela mental. E eu fui salvando aquela sensação horrível que eu estava sentindo. Que a dimensão que estava ligada àquela magia, nós estávamos no plano físico, estava em espírito no plano físico. Estávamos com um corpo astral no plano físico. Aí, e é uma pena que eu não trouxe a parte da geometria, né? Da geometria não, eu não sei se é matemática ou geometria, esse procedimento para você achar longitude e altitude. E tinha outro número lá, outro nome que eu não sei, eu não trouxe. Aí eu salvando no meu corpo astral, na minha memória, aquela sensação. Então eu registrei o número 12. Se eu sentir ela aqui agora, eu já vou lembrar de tudo isso que eu aprendi. Que é uma dimensão ruim, que está ligada a magias de morte de pessoas, né? Como que se fala? A sacrifício de ser humano. Então eu já registrei, é uma coisa horrível. Eu registrei, mas você não fica na frequência, você só aprende. Aí ele falou assim, aí a menina chegou, a menina que estava lá na frente, que estava conectando para nós as energias, as nossas mediunidades. Aí ele falou para ela, vamos caminhar em direção aqui no plano físico, onde foi enterrado o corpo que foi sacrificado. E só relembrando, o espírito já se libertou, já está reencarnado, já se livrou disso. Aí chegamos num ponto do terreno, tinha um lugar que o mato ficava diferente, sabe? Uma cor diferente. Aí eu já comecei a falar, será que eu tô vendo isso porque eu tô no plano espiritual, eu tô com o corpo astral? Será que no físico, se eu tivesse acordado na vigília, eu ia conseguir ver esse mato nessa diferença? Aí uma chegou e falou, eu acho que é aqui, não apontou para aquele lado. Aí eu fui lá, senti a energia, eu falei, é aqui. Os outros foram tudo confirmando. Aí ele falou, alguém quer fazer uma pergunta? Aí eu não consegui fazer a pergunta, mas a menina pegou e falou assim,
Essa visão, esse jeito que a gente está percebendo aqui, na parte dos olhos, sem muita mediunidade, a gente conseguiria no plano físico perceber. Aí ele pegou, falou pra mim assim, você tá vendo o que aí? Eu falei, ó, eu tô vendo que o mato, ele tá diferente, tem quase igual um círculo aqui, diferente, uma cor diferente, ele não tá maior, ele não tá se desenvolvendo. Aí ele perguntou pra ela, você tá vendo da mesma forma que ele? Ela falou, não, eu tô sentindo parecendo calor, ondas de calor. Aí ele perguntou pra outra, ela falou, não, eu tô ouvindo choro. Aí ele falou assim, olha só o que vocês já aprenderam. Respondendo o que ela perguntou, não, isso aqui vocês estão vendo no plano espiritual. Com o olho do físico, vocês não iam ver dessa forma. Pra você estar no físico, ver através da mediunidade, vocês iam ver com o corpo astral. Então ia ter lá o seu processo mediúnico. E aí você ia ver o que vocês estão vendo aqui. Cada um vê de um jeito, sente de um jeito. Aí eu falei, ah tá. Aí alguém começou a cavar lá. Mas só que do lado espiritual você não precisa de sofrer igual aqui pra você cavar. O cara bateu a enxada lá, um bocado difícil, mas subiu aquele monte de terra. E aí ficou assim, aquele buraco aberto assim, ó. E no meio dele, uns panos enrolados preto, minando um líquido verde, meio amarelo, um fedor. Aí ele falou, aí ó, a oferenda da parte física. Aí ele pegou, desceu lá, ele abriu aquilo lá, aí tava tudo derretido lá dentro, não tinha mais osso nem nada. E aí ele jogou aquilo dentro de uma bacia de ouro e jogou o pano na bacia de prata. E aí ele fez assim, aquilo sumiu, foi encaminhado, né, pro plano, para tratamento. Aí ele falou assim, agora eu vou modular vocês, continue com o número 12, vou modular vocês para nós descer na dimensão onde tem a parte que tá ligada isso daí. E aí cada um com a sua mediunidade, eu fiquei pouco, eu não trouxe muita coisa pro físico, mas eu fui seguindo o pessoal. E eles nós foi descendo as camadas, os planos espirituais, né, as dimensões. E nós fomos entrando pra dentro da terra, né, a partir daquele ponto a gente entrou dentro daquele buraco e foi entrando. E foi descendo como se estivesse descendo uma escada. E aí parece que chegou no fim da escada e a gente chegou num lugar. Então a gente atravessou não sei quantas dimensões, mas estava em uma dimensão inferior. E aí eu não senti mais nada, eu não estava tendo mediunidade. Aí as pessoas que estavam mais focadas que eu, e elas estavam falando, é por aqui, é por aqui. E aí a gente começou a ouvir uns gritos, porque a gente estava num lugar que tinha espíritos, né? Era uma dimensão que tinha bastante espírito. E aquele lugar parecia que estava sendo atacado, sabe? Quando você... Imagine você mora numa comunidade e os bandidos vindo roubar tudo, roubar, violentar. Era essa a sensação. E os pessoal correndo, e nós estávamos indo na direção onde as pessoas estavam correndo. E aí parece que mudou o plano de novo. Deu aquela... Sabe na televisão quando dá aquela meia apagada assim, um barulho? E aí eu vi um ser lá, uma silhueta, parecia um ser humano, mas era muito grande, tinha uns 2,5 metros mais ou menos. Só que eu fui reparar, ele não era ser humano. Era um negócio de pano, meio pano minando, aquela coisa verde que a gente viu lá em cima, um amarelo, sabe? Aquele pus verde, meio amarelo. E aquela sensação horrível, a sensação terrível, uma sensação de medo terrível. Parecia que eu sei lá, alguma coisa assim, sabe aquele medo que você não tem explicação do que é? E aí aquele ser vinha vindo, aí ele falou pra nós assim, os preto velho falou assim, o preto velho, né? Tinha uns dois lá. Falou assim, nós vamos colocar vocês. Ele falou assim, não, perdão, ele falou assim, faça como vocês já aprenderam, muitos de vocês aprenderam na apometria já, na parte física, outros aprenderam aqui. Projete um campo de força e proteção em vocês. Aí eu gosto de projetar o campo de força no meu coração, bem pequenininho dentro de mim, e expandir ele, porque se tiver algum espírito colado em mim, ele expulsa para fora, então fica pro lado de fora. E esse campo de força eu faço ele espelhado por fora, em forma esférica. E aí eu coloco por dentro dele, por fora dele ainda, além transparente também, as proteções de som. Que eu mentalizo aquelas caixinhas de ovo, transparente por fora, em forma redonda. E ele espelhado no círculo. E por dentro do círculo eu imagino fogo, ou correntes de fogo.
tudo cercado, para nada entrar e nada sair. Só que é aquele que eu quiser ou que o meu mentor quiser. Então eu faço ela pequenininho. Eu já faço isso daí já tem uns 10 anos. E aí eu expando ela e aí eu me sinto protegido. Aí eu fiz a minha, eu não sei como os outros fizeram as deles. Cada um tem seu jeito de fazer, né? Né? Tem gente que gosta de cantar louvor, tem outros que cantam ponto de Exu, tem uns que cantam ponto de Preto Velho, tem outros que cantam música católica, cada um faz do seu jeito. Eu faço uma Ave Maria, eu faço uma prece católica, Ave Maria. Sou espírita, mas faço a prece católica. Aí fiz a minha prece mentalmente, me senti muito bem. Aí, ou seja, aquela energia daquele ser não estava mais penetrando em mim. E eu olhei assim, em volta ninguém mais estava sofrendo com aquilo. E aquele ser veio e não estava vendo mais a gente, não tava. E aí ele grudou um espírito que estava lá desencarnado já lá. E aí ele falou assim, ó, repara o que ele está fazendo. Aí esse negócio de pano, que não era ser humano, ele estava sugando. Aí aquele espírito ali, ele começou a ficar com tanto medo e começou a criar coisa na cabeça dele. Sabe, o ambiente em volta dele assim, apareciam coisas terríveis de medo. Insetos grandes, medo de morrer, ele sendo assassinado e ele gritando. E aquele negócio sugando a energia de medo. Eu vou falar energia de medo, sugando e o espírito apavorado ali diminuindo de tamanho. Então, aí chegou uma hora que ele não conseguiu puxar mais do espírito, o espírito saiu correndo, gritando, mas só que ele já tinha ficado um pouco deformado já, o que foi sugado. Correu. E aquele negócio levou. Eu senti que ele ficou forte, esse negócio aí que era de pano, não sei o que era aquilo, ele se mantinha roubando energia assim. Aí a menina falou aí, ó, isso daí que é o resultado da magia do encarnado lá. Aí o Preto Velho falou, é isso mesmo. E agora ele está sendo usado como arma. E tem espíritos aí. A gente vai desmanchar isso daí, ó. Esse ser aí que não... Aí eu perguntei, mentalmente, tem algum ovoide lá dentro, tá, né? Que às vezes eles conectam um ovoide em um ser desse. Ele falou, não tem. E eles não tem nada. Eu falei, então é uma forma de pensamento? Aí ele explicou, eu não consegui trazer pra matéria o que era. Mas pelo jeito não era forma de pensamento. Aí ele falou assim, quando a gente acabar de desmanchar esses espíritos aí, esse negócio aí, os donos deles vão aparecer aí, os supostos donos, né? Que enganaram o encarnado nas reencarnações atrás. E aí passou bastante coisas que eu não trouxe pra matéria. Aí ele falou assim, então vamos lá, vamos desmanchar. Todo mundo projetando um prata. Mentaliza a lua. E a energia vindo da lua, vocês não precisam de ver a lua tá aí, ela existe. A energia dela vindo e vocês vão projetando a cor prata, que automaticamente o magnetismo da lua vai dissolver isso daí. Aí eu coloquei a mão, todo mundo colocou, mas demorou aquilo, sabe? Demorou alguns segundos. E aquilo foi, sabe, derretendo, soltando uns gritos, urrando. E aquilo foi derretendo até que virou só lama. No que virou só lama, ficou igual uma poça. Aí o Preto Velho fez assim com a mão, assim, ó, foi e jogou terra por cima. Ele fez assim com a mão, aí a terra cobriu por cima daquilo. Aí daqui a pouco ele falou assim, ó, se prepara que o pessoal tá vindo, os donos dele. Aí ele chegou pra menina que era experiente. Aí ele olhou pra ela, eu vi dela surgir no meio dela assim, ó, como se fosse um anel. Ela fez 3 anéis assim. Ela fez um pra cima, dois pra cima e 3, o terceiro pra cima. E aquilo ficou uns 3 círculos assim. E aí ela expandiu no meio do peito dela. Aquilo cresceu do tamanho daquele mundo que a gente tava, daquela dimensão. E aí do alto assim, ó, abriu como se fosse um ânus grandão. E aí começou a cair espírito. Aí ela começou mentalmente a usinar energia. Ela estava usinando energia trazendo o cordão de prata dela, mas acho que era do duplo etérico, isso aí eu acho. E ela alimentava esses anéis que ela criou de energia. E aí os espíritos, conforme ia caindo, eles eram atraídos para esses anéis.
E aí quando eles batiam no anel, eles davam um grito e sumia. E aí começou a cair espírito e bater em vários pontos. Aí parou de cair espírito. Aí o preto velho falou, agora vai vir um chefão. O chefão não vai cair igual esses aí. O chefão, ele não desceu de uma vez. Ele vem bem devagarzinho, ele vem com a forma do capeta mesmo. Parece com chifrão e tudo. Aí ele pegou... Aí ele pegou e falou assim, tá vendo como é que ele já tenta intimidar já pelo mental? Ele sabe que essa forma aí mexe com muita gente, que o catolicismo ele dominou, né? Isso aí é o que eu tô falando aqui, né? Então dentro do nosso inconsciente, nós temos a ideia do demônio, o medo. Aí falou, então ele já vem e outra, ele já vai tentar entrar no mental de todo mundo aqui, mas o que vocês não conseguirem resolver, nós estamos aqui para te apoiar. Esse cara sumiu de lá, e piscou assim, sumiu. Aí ele começou, eu percebi que ele apareceu lá no fundo, ele deu uma piscada e sumiu. Aí o preto velho falou pra moça, ó, esses anéis que você fez não vai pegar ele já sabe lidar com isso. Mas pode deixar com a gente. Eu não sei o que ele fez com a mão. Ele teceu com a mão esquerda, assim, ó, uma teia de aranha pequenininha, mas eu não vi o modelo direito, não deu tempo. Ele fez assim o preto velho, ó. E é igual quando uma mulher tece uma roupa, mas foi rapidinho, ele teceu uma teia de aranha pequenininha, aí ele pôs ela na mão direita e fez assim, ó. E aquilo cresceu na horizontal. Cresceu na horizontal e aí eu vi um grito. Aí esse ser que veio com o cara de demônio, ele tinha caído nessa teia e tomado esse choque e sumido. Nossa, eu fiquei encantado com aquilo. Aí mas ele não deu a oportunidade de perguntar o que foi aquilo que ele teceu com a mão esquerda. Os movimentos pareciam a mímica que ele estava fazendo, mas conforme ele ia fazendo, ia formando nas pontas dos dedos a teia de aranha pequenininha. Depois ele cresceu ela e com essa mão ele cresceu ela mais ainda. Aí ele pegou esse ser. Aí ele falou, pois é, isso aí vocês já aprenderam bastante hoje, tá na hora de vocês voltarem. Aí eu acordei em casa. Nossa. Aí eu falei, caramba, tanta coisa que é pra mim aprender nisso aí. Tem coisa que foi mostrada pra mim que até é igual essa teia de aranha, eu não sei o que é isso, eu ainda vou aprender, provavelmente. E como que aquela mulher ela fez aquele círculo? Por que ela fez aquele círculo? Tem uma explicação lógica? Será que está dentro da geometria sagrada? Será que é matemática? Tem que aprender matemática? Eu vou ver isso daí. Então eu estou compartilhando com vocês essa experiência que eu tive. Meu irmão tá buzinando lá com pressa, a gente está aqui na chácara. Ele quer voltar lá para casa logo. Tá bom? E é isso aí. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.